Ah, sim, tiveram vários momentos. Nós temos altos e baixos em toda a carreira, em toda a profissão, né? Eu tive muito orgulho assim de ver nossas Forças Armadas no topo, assim como eu tive oportunidade de ver quando eu estava servindo no Ministério, em que existiam vários intercâmbios e a gente estava realmente no topo, mas comigo eu tive uma satisfação muito grande quando nós fizemos o intercâmbio em Manaus com a Força Aérea Americana e tinha o americano e ele viu que eu tinha os cursos na atividade de resgate do Paraçá, então seria análogo ao PJ deles. E ele não entendia como eu era comandante de um esquadrão de apoio, eu era piloto e eu ainda era PJ. Mas isso é humanamente impossível, não dá lá nos Estados Unidos e tal. Porque a gente, né, o brasileiro, ele não pensa só o by the book ali, né, ele tem o jeitinho, né, apesar de eu ser descendente de japoneses, né, eu também tenho essa cultura brasileira, né, do jeitinho nosso de né, ter o gingado que a gente fala. Então, isso aí, para eles, é humanamente possível. Eu falei, dá sim, e porque a gente gosta, né? Então, a gente gosta do que faz. Então, eu vi que eles falaram, era um diferencial para eles. Isso a gente viu também lá nos Estados Unidos, né? Eu tive essa oportunidade de fazer o simulador nos Estados Unidos, né? Que eu tinha comentado no primeiro podcast, e que o americano ele não entendia como nós não éramos nem pilotos operacionais, nós estávamos começando na aeronave e nós tínhamos aquela desenvoltura com aquilo ali, né? A gente falou, olha, a gente já voava uma aeronave, né? Mas nós estamos aqui, não somos operacionais na aeronave, mas eles viram que, perguntaram quantas mil horas de voo que a gente tinha, se a gente tinha voado na guerra. Não, é porque é muito estudo, muita vontade e como os recursos são poucos, né, nós desenvolvemos essa habilidade. Então, foi um motivo muito de orgulho de mostrar o nosso trabalho. E a gente fala que nós não estamos atrás de nenhuma força armada aí do mundo em termos de recursos humanos. Legal. Tem uma pergunta que eu queria fazer que não tem nada a ver com história, mas aqui é uma coisa que eu nunca entendi. Eu sei que tem vários esquadrões diferentes, mas o que muda de um para o outro, assim? Por exemplo, a gente já visitou lá, aqui em São Pedro da Aldeia, a base da Força Aeronaval. E aí tem vários esquadrões, o H1, enfim, eu não vou lembrar o nome de todos. A gente foi visitando um por um ali, mas chegando lá dentro, eu vi que cada um operava de uma forma. Por exemplo, tinha um esquadrão lá que era só helicóptero Lynx. Aí tinha outro esquadrão que operava drone. Aí tinha uns drones específicos. Eu acho que tinha uns que era de avião também, mas eu não tenho certeza, tá? Sim. Como que funciona isso na FAB? Assim? Qual que é a diferença prática entre um esquadrão e outro? E como que é essa progressão do oficial? Ele chega P2, né? Porque ele vai aprender a operar aquela máquina, depois ele vira P1 e aí depois ele vira... O que acontece na ascensão da carreira dele lá dentro do esquadrão? Assim, então, cada aviação ela tem uma particularidade, assim como você visitou ali em São Pedro da Aldeia. Então, dependendo do equipamento, também é uma doutrina diferente, uma missão diferente. Então, tem esquadrão de instrução, tem esquadrão que é só para operação. No caso da Força Aérea, existe a caça, o helicóptero, o transporte e a patrulha. E dentro dessas aí tem as suas subdivisões. Então, por exemplo, da caça vai ter a defesa aérea, que cuida da parte de cima. Tem a parte dos esquadrões de fronteira, que vão trabalhar na interceptação ilícitas na fronteira. Então, cada um vai ter uma especificação, por exemplo, do helicóptero. Quase com especialidade. Isso. Então, é como se fosse o engenheiro que ele tem a sua especialidade ali, que é o engenheiro civil, e tem um que só trabalha com estruturas.
Então, tem toda essa subespecialização, vamos dizer assim. Então, o meu esquadrão, por exemplo, era especializado em resgate e a parte de resgate em combate. Então, ele dominava isso. A outra era de resgate e de busca. Aí tinha um avião. O Paraçá é só parte de resgate e operações especiais. No caso, eles utilizam outras aeronaves, né? São mais recursos humanos. Então, cada um vai ter um nicho de trabalho, uma especialização. Tem que fazer bem feito para que como um todo saia redondo, né? É mais ou menos isso aí. Cada esquadrão vai ter sua particularidade realmente, né? E tem esquadrões que, por terem equipamentos ou missões parecidas, são praticamente idênticas, inclusive vão à mesma aeronave, né? Então, para piloto que vai que pede transferência, para ele é até tranquilo, né? Não vai ter tanto. Isso que eu ia perguntar, se tem como fazer essa mudança de esquadrão? Eu não quero mais trabalhar com esse, eu quero ir para o outro. Tem como? Isso aí vai depender da necessidade da Força Aérea, né? Então, é claro, unir o útil ao agradável é perfeito, mas nem sempre isso aí é levado a ferro e fogo, né? Mas se a pessoa está num determinado esquadrão e quer ser transferido por causa do tempo de serviço, quer realmente ir para um outro esquadrão, estiver vaga, for do interesse da Força Aérea, sim, ele vai para lá, né? Há os casos de interesses particulares, que são de saúde, questão de família, realmente também são adequados com essa situação e são factíveis. Assim como tem gente que fica mais tempo nos esquadrões até ter que sair realmente por causa do posto, então, ou por causa já atingiu, tem um excesso de pessoas, aí aquela pessoa tá antiga lá, chega um tenente novinho, você tem que dar oportunidade para aquele cara voar, né? Então, ou a tenente ali, então isso aí acontece também. E tem algum teste, exame psicológico e tal, que vocês têm que fazer a cada tempo para ver se precisa de um teste de reciclagem ou se a pessoa continua apta para fazer a missão? Sim. Os pilotos da parte de instrução, a cada 6 meses você tem que fazer um exame médico. Isso envolve a parte psicológica e a parte médica, né? Tem a parte da parte física, que nós realizamos os testes físicos semestrais, né? Então você tem que e envolve uma pontuação. Na parte dos esquadrões, ou que seja, nós também temos em específico do pessoal do resgate, você faz algumas reciclagens dos pilotos e as tripulações na parte de abandono de aeronave submersa, tem a parte do IFISAL, que nós fazemos testes em câmeras hipobáricas, onde você simula variações de pressão, a parte de ejeção, tudo isso aí é raciocinado. A parte de óculos de visão noturna, você tem que fazer algumas reciclagens, a parte de gerenciamento de cabine, então, para não dar conflito, né? Digamos assim, tem uma briga numa cabine, não ocorre, mas para você diminuir problemas que possam ser transmitidos e gerar um acidente, por exemplo. Então, tudo isso aí a gente tem que ter uma reciclagem para que tenha um voo seguro. Com certeza, temos sim. E fora esse problema que o senhor teve uma vez, que teve que pousar de emergência quase sem combustível, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, existe uma autonomia média assim que o helicóptero ele consegue voar? Sim. E segundo, já teve alguma outra situação assim de dificuldade, talvez operacional ou de clima que o senhor passou durante a carreira? Então, toda aeronave tem autonomia, né? Então, é igual das aeronaves civis, em que o pessoal fala, olha, a aeronave pousou e está reabastecendo, porque ela precisa de mais combustível para cumprir determinadas etapas, né? Então, existe a parte um pouco diferente da parte do voo militar, da parte civil, né? Quando nós nos engajamos em algumas missões que são mais burocráticas, aí você utiliza as regras civis. Você tem que ter um mínimo de autonomia nós chamamos de alternativa. Então, essa alternativa, nós temos que ter uma quantidade de combustível
para onde você vai, e caso não consiga pousar naquele aeródromo, você tem que ter uma segunda opção, você tem que ter essa autonomia aí da aeronave, né? Então tem essa situação, sim. A gente sempre ouve falar que que nos voos comerciais eles tinham que ter para ir e para voltar, se desse algum problema. Assim. Seria a alternativa que nós chamamos, né? Seria essa alternativa. Então, imagina, são várias pessoas, são, né, vidas, são business, são o valor financeiro, o valor agregado, o valor emocional. Então, você tem que ter essa segurança, né? Então, não é só para chegar naquele aeródromo, porque a parte da meteorologia, apesar da aeronáutica ser muito precisa, a meteorologia aeronáutica, você está trabalhando com previsão. Tanto que você vê a previsão do tempo. Então, não quer dizer que, às vezes, você... Vai ser assim. Semana que vem vai chover e tal, aí... não choveu. Ou aquele dia, não, vai estar tudo tranquilo, de repente cai uma chuva danada ali que ninguém consegue pousar e aí causa aquele embaraço na malha aérea. Então, tudo isso aí realmente tem que ter previsão, sim. Autonomia. E já aconteceu isso aí, isso é um ponto legal. Conversando com até operadores especiais, assim, sim. Eles já comentaram que o clima era um fator que influenciava muito, assim, nas missões deles. Às vezes eles planejavam uma operação e aí, estão planejando a operação considerando que o clima vai estar assim. Mas se não tiver, tem que mudar tudo. Para as missões de aviação, isso daí impacta muito também. E aí, quando vocês fazem esses planejamentos, vocês costumam ter tipo um plano A, um plano B e um plano C ou não? Vamos tentar aqui com desse jeito. Se ele não tiver, aí desmarca, remarca. Assim, em condições normais existem esses planos A, plano B, mas numa situação de combate aí já é claro, todos os planejamentos, até quando nós fazemos uma viagem, vai ter os planos A e planos B e C, né? Mas normalmente a gente busca aquele inicial.